O nome da rua é Anne Frank. Você sabe quem foi ela? Bem, Anne Frank nasceu em 1929 e era filho de Otto Frank e de Edith Frank. E essas pessoas, elas moravam na Alemanha, né? E quando começou o período do nazismo, quando Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, começaram as perseguições aos judeus e eles foram morar numa cidade que julgavam ser mais isenta na fronteira com os Países Baixos, que era Aachen, que era a cidade natal da mãe de Anne Frank. Você veja que o Otto Frank era um herói de guerra, da Primeira Guerra. Eles eram extremamente alemães, patriotas, ou extremamente patriotas alemães, não sei. E mesmo assim eles foram perseguidos. Eles não podiam pegar bonde, não podiam frequentar teatro, cinema, restaurantes, não podiam andar nas calçadas, não podiam visitar cristãos, não podiam casar com cristãos. As crianças não podiam frequentar as escolas que eram de crianças cristãs. Então, os judeus foram sendo, aos poucos, eles foram diminuindo e perdendo o espaço dentro da sociedade alemã e mesmo dentro da sociedade europeia dominada pelo nazismo. Para fugir das perseguições, Anne Frank e a família se mudaram em 1940 para a Holanda. E em 40 também o exército nazista toma conta da Holanda. Com isso, eles passam a receber as mesmas restrições que tinham na Holanda e aí são obrigados, em 1942, a se esconderem e viverem refugiados dentro de um lugar que eles chamavam de abrigo secreto, que era um sótão atrás da empresa de Otto Frank. A irmã da Anne Frank recebe um telefonema. Todos os judeus têm que se apresentar, vão ser transportados para a Alemanha. A chamada era para eles irem em lugares onde eles teriam que fazer trabalhos forçados, né? Trabalhar em fábrica e tudo mais. E aí eles já entendem que tem um grande perigo. Né? O que eles fazem? Eles resolvem se esconder, sumir do mapa. Né? Até deixam no apartamento deles um bilhetinho que parece que eles foram para a Suíça. Né? Mas, na verdade, o que eles fazem? Eles vão para a fábrica do pai da Anne Frank, que tem atrás, não na parte da frente para a rua, mas da parte de trás, na Prinsengracht, um lugar, um espaço vazio, e lá eles se instalam. Eles somem do mundo. E eles ficam lá 2 anos e eles não saem de lá de dentro para nada? Não saem de lá para nada. Eles ficam lá 2 anos, durante o dia as cortinas, inclusive, ficam fechadas nas janelas, nem entra luz. A única possibilidade que a Anne tem, todos têm, para ver um pouquinho de céu azul é subindo no próprio prédio e olhar por uma pequena janelinha lá no sótão. Em 1942, quando completou 13 anos, Anne Frank ganhou um diário de presente. E a partir daí começou a escrever regularmente coisas da vida dela. Quem vai contar pra gente um pouquinho de tudo que ela escrevia nesse diário é a Cláudia, que é diretora do Instituto Goethe. Cláudia, no começo do diário, a gente percebe que ela escrevia assim, coisas do dia a dia de uma adolescente normal. As paqueras da escola, as notas. Sim, exatamente. No início ela começa simplesmente a relatar o dia a dia dela, né? Eles já estavam no esconderijo. Ela escreve coisas simples como acordar de manhã, o que fazer no esconderijo, com que ela se ocupava durante o tempo. Ela lia muito e aos pouquinhos as coisas que ela escreve vão ficando, digamos assim, mudam de tom, né? Porque ela tinha 13 anos quando começou, a situação no esconderijo não era nada fácil e aos poucos, com o tempo, ela está começando a realmente ser uma pessoa adulta, né? Ela se comporta e ela escreve como uma pessoa adulta, então ela caracteriza muito bem as pessoas, ela relata profundamente o que eles ficam sabendo que está acontecendo fora, porque a família tinha um ritmo, eles acordavam de manhã, tinham que ficar muito quietos no esconderijo, porque o esconderijo ficava atrás da fábrica do pai dela,
Então, ninguém podia saber que eles estavam lá. Ela tinha que ficar quieta, todos lá tinham que ficar quietos. Na hora do almoço, os empregados iam embora. Então, eles tinham a oportunidade de escutar um pouquinho de rádio. Eles tinham 3 ajudantes que continuavam trabalhando na fábrica, que traziam notícias para eles. Então, eles conversavam sobre o que estava acontecendo na cidade, em Amsterdã. E então, ela se apropria desses fatos que estão acontecendo e, a partir daí, ela escreve o diário. Ela relata o que ela sente sobre os acontecimentos, o medo que ela tem, as tensões também dentro da família que aconteciam. A última vez que Anne Frank escreveu em seu diário foi no dia 1º de agosto de 1944. Em 4 de agosto, surpreendentemente, a família tem que se render à polícia. A polícia entra lá, alguém fez um telefonema. Até hoje não se sabe quem foi efetivamente quem disse à polícia que eles estavam escondidos lá. A polícia recebe um telefonema de manhã, alguém anônimo diz, lá na Prinsengracht tem judeus escondidos, vão lá que vocês vão encontrar. Então a polícia vai lá, entra na fábrica, chega até o esconderijo e eles têm que ir embora, né? Praticamente de um minuto para o outro. Desde 44, ela foi uma prisioneira, ela foi para um campo de concentração, ela foi para Bergen-Belsen e é lá também que ela acaba morrendo. No campo de concentração, Anne Frank e a irmã morrem de tifo. O pai, depois de libertado, recebe os diários da filha e resolve publicá-los. O Diário de Anne Frank se torna não apenas um documento histórico, mas um dos livros mais lidos do mundo. Esse diário, eu me lembro no meu tempo de adolescência, que era assim, o diário que todas as meninas deveriam ler, né? É o diário de Anne Frank. Era o diário que todas... pelo exemplo dela. Porque era uma menina que tinha toda a jovialidade de uma menina de 13, 14 anos, com todos os sonhos, com namorados, com as paixões, com as dúvidas, você gostava, você não gostava. E, ao mesmo tempo, tinha um amadurecimento único. De uma menina que viveu dentro de um abrigo, dentro de um esconderijo durante 2 anos e 25 meses, 2 anos e 1 mês, e sabendo que um dia ela poderia ser presa, que um dia ela poderia ser morta e seguir o mesmo destino de 6 milhões de judeus. É um relato íntimo, é um relato pessoal, então ele transporta muito bem o que a pessoa viveu, o que a pessoa sofreu. Tem um charme de uma pessoa que realmente sabia escrever muito bem, que queria ser, inclusive, jornalista futuramente. E são coisas que transportam de uma maneira única, como nenhum, digamos, documento oficial poderia fazer, o que significou essa época da história da Alemanha para essas pessoas. A Rua Anne Frank, em Curitiba, começa aqui na linha verde e atravessa 2 importantes bairros da cidade. Curiosamente, 2 bairros que foram colonizados por alemães. Auer e Boqueirão surgiram no fim do século XIX e eram ocupados por fazendas. Joseph Auer, imigrante alemão, chegou ao Brasil em 1865 e, em pouco mais de 20 anos, se tornou um dos homens mais ricos da cidade. Joseph foi homenageado com o nome do bairro porque foi a empresa dele que trouxe a luz elétrica para o Auer. O Boqueirão também teve colonização alemã. Os primeiros chegaram em 1934. Eram menonitas e, em 1936, construíram a primeira escola do bairro. Os alemães que estão aqui, eu acredito que os alemães daqui e os alemães da Alemanha hoje, nada tem a ver com o que aconteceu naquele tempo. Eu acho que uma feliz coincidência, sabe? É uma maneira talvez do povo alemão até conviver com essa rua, é uma maneira de dizer, nós não temos mais nada com isso, né? Nós queremos que não aconteça mais isso e que isso seja, né, esse nome seja lembrado por nós para que isso nunca mais aconteça.